violência no Brasil e a polícia brasileira. Eu sei que você tem um pensamento bem... Tenho, sim, porque bom, eu tenho ideias sobre, claro, como todo mundo, mas a violência é um... Enfim, a violência é uma outra história, mas vamos pegar o caso da polícia. Existe, está em curso. Muitas coisas mudaram também desde os anos 80, né? Em particular, por exemplo, a polícia que hoje é aparentemente a mais eficiente que é a federal, é a polícia que, de fato, ganhou verdadeiro estatuto de classe média, do ponto de vista dos salários que os policiais estão recebendo, do ponto de vista da seleção para entrar na Polícia Federal, e, inclusive, do ponto de vista, aos poucos, do valor social que representa ser delegado da Polícia Federal no Brasil. Sabe, em qualquer lugar, estou falando do primeiro mundo, dito Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, ser policial pode não ser uma grande ambição econômica, mas ele faz parte das coisas com as quais um menino ou uma menina podem sonhar. Perfeitamente, faz parte, é um dos heróis possíveis, né? Porque, claro, é uma personagem, um policial, uma personagem onipresente no cinema, na televisão, tanto na Europa como nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, que seja. No Brasil, desde o vigilante rodoviário, se me lembro direito, eu acho que isso, em absoluto, não. Ser policial é uma profissão eminentemente desvalorizada de fato, porque a remuneração é medíocre, o processo de seleção corresponde obrigatoriamente a essa remuneração, porque a posição social do policial é uma posição nada invejável. Agora, nós só vamos ter uma polícia eficiente no dia em que alguém de classe média vai poder escutar seu filho ou sua filha dizer eu quero ser policial, sem considerar que isso seja uma catástrofe. Então, a valorização do policial e do trabalho de polícia, que é uma valorização mediática, que é uma valorização que passa por um estouro salarial, a mesma coisa vale para os professores, aliás, né? Que você é um tipo de classe média, meu filho diz, eu quero ser professor de primário, isso dá um susto, né? Então, como é que pode? Como é que você quer que um monte de meninos e meninas sejam sentados numa sala de aula e escutem o que o professor tenta ensinar, se todos eles escutam dizer em casa que o professor é um fracassado por ser professor? Impossível, né? Você acha que a política que nós temos é um reflexo da nossa sociedade? Os políticos que nós temos... Os políticos. Os políticos que nós temos é um reflexo da nossa sociedade? Sim, em alguma medida, acho que sim, certo, sim, né? É certo. Mesmo? Sim. Deixa eu ver, dar um exemplo, assim, por exemplo. exemplo. Não, quero dizer, escuta, somos uma sociedade com um altíssimo índice de corrupção. Infelizmente, esse é o lado mais triste do Brasil. Eu não defino o Brasil assim, acho que somos uma sociedade tão rica em amizade, em capacidade de envolvimento afetivo e companhia, que, bom... mas, enfim, a pergunta sendo outra, sim, acho que sim, porque acho que somos uma sociedade com altíssimo índice de corrupção e, portanto, com o tipo de políticas em grande parte que temos, porque somos uma sociedade fortemente influenciada por seu passado colonial, ou seja, uma sociedade que não valoriza o registro público em geral, que não valoriza... O serviço público no Brasil é tradicionalmente um encosto, não é um serviço público. O bem público é considerado como
um lixo comum, não como uma coisa que pertença efetivamente a cada um de nós. A nossa relação com a administração pública é uma relação passiva, e provavelmente porque mesmo quando pagamos impostos, que aparentemente não é o caso de todo mundo, mas quando pagamos impostos, não temos a impressão de participar verdadeiramente de uma riqueza comum e, portanto, de sermos responsáveis também pela administração que é feita do nosso dinheiro com o qual contribuímos para a comunidade. Tudo isso nos faz cruelmente falta, muito provavelmente por causa da nossa história, porque o Brasil foi não só uma colônia, mas uma colônia não tanto de assentamento quanto uma colônia de exploração, para começar. O Brasil tem um nome de um produto de exploração que, aliás, foi extraído com tal cobiça que nada disso sobrou, não tem mais pau-brasil no Brasil, né? É como se de um produto que foi esgotado pela cobiça do colonizador. Então, todas as cidades brasileiras se surgiram, as grandes atividades tradicionais são portos, fora talvez Belo Horizonte por causa dos diamantes, mas são portos, são lugares de onde levar a riqueza embora. A única que não é um porto, bom, fora Brasília, mas Brasília é de ontem, mas digo, é a própria São Paulo, mas São Paulo justamente tem 100 anos, antes disso era nada, era um avamposto bandeirante, né? Então, esse passado, sem dúvida, pesa a desconfiança enorme que nós temos da administração pública, dos próprios políticos. No fundo, nos interessa bastante pouco até verificar se eles estão minimamente à altura da tarefa que aparentemente lhes damos, porque não acreditamos nisso nem um pouco. Quer dizer, temos uma visão dos políticos, em fundo, muito parecida com a visão que os brasileiros do século XVIII deviam ter dos emissários da coroa portuguesa que se enriqueciam e só estavam preocupados em levar quanto mais madeira, ou seja o que for, para Portugal e logo mandar-se para lá. Mas ainda assim você parece otimista com o Brasil. Não, isso totalmente. Primeiro porque, escuta, o país mudou enormemente. Eu cheguei aqui no começo da democracia, então minhas primeiras viagens são em 85, então, caramba, em 25 anos, agora o país mudou para caramba, e não só mudou, diminuiu de fato a igualdade social. Isso está muito longe de ser satisfatório, mas teve uma diminuição grande. O país é um outro país de muitas maneiras, e acho que também a gestão pública é diferente, é outra. A preocupação com isso está crescendo, aumentando. Bom, vamos lá. Eu lembrei de um artigo que eu li seu sobre ações afirmativas. Você tinha um ponto de vista bem interessante, né? Porque é uma grande questão desses últimos tempos, né? Eu tenho um ponto de vista que, para muitos amigos, é completamente em cima do muro, mas sim, porque eu acho que tem dois lados da questão das ações afirmativas. Um lado é que você decreta, e isso é em si perigoso, decreta e instala diferenças, leis, regras, digamos assim, normas que são fundadas na diferença racial, né? Porque, claro, você tem que, para produzir ações afirmativas, tem que dizer, então, sei lá,
quem é negro, quem é sei lá o quê, como é que se diz, índio, por exemplo, vai ter acesso a etc, etc, privilegiado. Bom, para dizer isso significa que a lei deve reconhecer as diferenças raciais. Bom, é claro que o meu ideal seria que isso não tivesse nenhum registro. Bom, que nem fosse falado. Mas, ao mesmo tempo, não falá-lo seria uma negação do que continua presente. E, segundo, o que eu constato é que, na experiência norte-americana, as ações afirmativas tiveram um efeito, eu acho, muito positivo. Muito positivo mesmo. E o efeito positivo não é tanto para aquelas pessoas que ganharam acesso às melhores universidades graças às ações afirmativas ou entraram no corpo dos bombeiros e na polícia de Nova York. Aquelas pessoas, muito bem, ótimo para elas. Mas o que mudou é o clima, o panorama. É diferente você... Me explico o que quero dizer com o clima, o panorama. É diferente você chega na universidade e 30% dos docentes são negros e isso, a um dado momento, se torna absolutamente normal. Isso acontece nos hospitais, acontece nos escritórios, e tudo isso se torna absolutamente o panorama da diversidade. Ele aparece não só caminhando na Paulista, mas em todos os lugares onde você vai. E isso tem um efeito na mente de cada um que é muito importante para a transformação das relações entre etnias diferentes. Que isso cria uma presença de fato, uma não especialização de cada etnia em posições diferentes. Sabe? Tudo se torna diferente, porque o que significa? Que diferença faz? Tá. Não é tanto nem só para, por exemplo, não é só para os brancos admitirem que poderiam ser, sei lá, ter um médico negro. É impressionante como, aliás, você vê o preconceito racial em coisas extremamente divertidas. Você tem um cara que diz, não, eu não sou racista, imagina, ao contrário, sim, tem que ter negro, faz medicina. Daí chega lá um dia, eu vou ter que me operar de próstata, o cirurgião é negro. Porra, não, né? Ou é mulher, pior ainda, não. Então, mas o que muda? O que muda é que, então, muda encontrar essa realidade diferente, entrar nos grandes hospitais e ver uma diversidade parecida com a diversidade da nossa rua. Mas, ainda mais, o que para mim é mais importante é que o menino índio, negro, ou a menina que entra naquele hospital, ele vai ver um panorama que faz que para ele ou para ela é perfeitamente normal sonhar em se tornar, eventualmente, médica, cirurgião, ou bombeiro, ou caramba que seja. Então, essa liberdade que é dada às crianças de poder inventar a vida deles, ou sonhar com uma vida sem os limites dos restos de uma segregação, isso é a coisa, não só mais importante, mas mais importante pela potencialidade de transformação social que tem consigo. Os homens são todos travestis, se travestem de homens. Até mesmo o Carlinho, com seu paletó e gravata, é um travesti, travestido de homem. Por que você decidiu estrear como autor teatral? Uma coisa muito antiga, porque tem duas coisas. Primeiro, porque sempre gostei muito de teatro.
Sempre, quero dizer, desde o tempo da faculdade até pouco depois. Porque tem algumas obras de teatro que me marcaram muito, algumas obras, não é o caso. Sim, obras, quero dizer, peças, isso inclui, então, a montagem. E também porque teve essa ocasião, porque o Ricardo Bittencourt, que é um ator, então, da peça em questão, foi ele que me pediu se eu não podia escrever, se eu não escreveria um monólogo para ele. Então, isso levou um certo tempo na minha cabeça para fechar e finalmente, então, teve esse pretexto. Não tem essa de enigma de feminilidade. O verdadeiro enigma somos nós, os homens, que não temos a menor ideia de como fazer para ser homem, do que quer dizer ser homem. Tudo bem, temos o pau lá pra frente e lá pra fora, mas é como num filme pornô censurado. Se tem uma tarja preta, ela está sempre em cima do pau do homem. Com isso, primeiro, ninguém sabe direito se tem um. Segundo, o pau se supõe sempre maior do que é. Se tirar a tarja, decepção garantida. A explicação, eu já disse, é que a gente quase sempre cresce achando que o cara que a nossa mãe queria não era o outro cara em particular, era a gente quando fosse grande, grandes em todos os sentidos. Ficamos com essa, ser homem é ser grande. Mas grande como? Tarjona preta! Eu assisti o espetáculo. Queria saber para você sobre o que é que fala esse espetáculo. O que é que você gostaria que uma pessoa pensasse, sentisse ao vê-lo, ouvir essas palavras que você escreveu? Sobre o que fala? Bom, fala sobre... Então, aí você... sobre... Sabe, o que me interessa, uma das coisas que me interessa é estender os limites da normalidade. Então, para mim, esse espetáculo fala de um homem normal, fala do fato de que a normalidade inclui um mundo, sobretudo para os homens, inclui um mundo bastante elaborado de fantasias eróticas que às vezes eles revelam, às vezes não, que às vezes eles vivem, às vezes não, que talvez eles vivam mais hoje, embora às escondidas, graças à internet, mas não necessariamente. O importante não é se a gente gosta de homem ou de mulher. A gente não transa com pessoas, a gente transa com palavras, com ideias. A gente não transa com pessoas. Você uma vez disse que a democracia é muito longe da vida do cidadão médio. Por que você disse isso? Porque sabe, a democracia é aquela coisa, é o melhor sistema que a gente encontrou, mas como sistema de... É um sistema de governo, mas é claro que é muito longe. Escuta, você provavelmente não, mas enfim, a maioria das pessoas votam em vereadores, deputados que nunca viram, ou viram uma vez num palanque, ou receberam um folhetim, os quais vereadores e deputados tomam decisões, algumas importantes e relevantes, mas que são completamente afastadas da nossa vida e do nosso poder decisional. Agora, eu sou uma péssima referência disso, porque eu sou anarquista, não tenho nenhuma simpatia por poder nenhum, mesmo quando tem razão. Então, a minha relação com o poder, inclusive o poder democrático, a minha primeira relação é de antipatia. Olha aí. Então minha preferência, mas é completamente irrealizável, é por sistemas de governo completamente diretos, sabe, pessoas que em âmbitos circunscritos, no bairro, se conhecem e conseguem discutir e tomar decisões e, bom... Agora, isso é completamente irrealizável. É realizável primeiro porque eu nem tenho saco, eu mesmo não tenho nem saco de ir nas reuniões de condomínio no meu prédio, então imagina. Também as decisões são irrelevantes, porque não é... Bom, as grandes decisões são tomadas de maneira grandes e pequenas, são tomadas de maneira abstrata
ao redor de confrontações políticas que, no fundo, pouco tem a ver com o que seria o debate se as pessoas da rua fulano pudessem verdadeiramente conversar e encontrar soluções comuns. Mas eu não sou utopista desse ponto de vista, simplesmente digo que a democracia é infelizmente ainda um sistema de governo muito afastado da nossa vida cotidiana e da nossa vida concreta, sobretudo. Você pega grandes temas de debate, sei lá, por exemplo, o aborto. Ninguém levanta isso em época de eleições porque está com medo se for a favor dos que são contra, se for contra dos que seriam a favor. Bom, o debate ao redor disso é um debate totalmente abstrato, de obediência a posições religiosas que, por sua vez, são posições abstratas, porque o cara é contra o aborto, mas se a filha dele de 14 anos fica grávida, vai ser a favor durante uma meia... Sabe, aquela coisa totalmente fajuta, aquele debate falso, longe da vida concreta da gente. Qual tem sido o papel da religião hoje em dia? Eu acho que tem um lado que é extremamente importante, porque por mil razões a gente gosta de pensar que tem uma outra dimensão na vida, mesmo que eventualmente tem uma outra vida depois da morte. Todas essas coisas são legais. E também a religião, em muitas circunstâncias, foi um fator de união bastante interessante. Em outras, foi um fator de divisão absolutamente dramático e trágico. Eu não sou antirreligioso, sou completamente agnóstico, né? Então, o que significa que, francamente, se você me colocar a pergunta, você acredita em Deus? Eu não sei. Não sei e não vou ficar acordado à noite me colocando essa pergunta. Acho que tem perguntas às quais não tem resposta e pronto, tá? Agora, quanto à função da religião, eu acho que eu não tenho nenhuma limitação, à condição que nenhuma das religiões, que eu acho legal, que todas existam separadamente, mas a condição que absolutamente nenhuma se meta na minha vida. Isso totalmente, não, porque aí não. Aí eu acredito na separação rigorosa. Qualquer igreja que tenta transformar os seus princípios, ou qualquer religião que tentasse transformar os seus princípios em norma e impô-los, aí eu sei reconhecer imediatamente o inimigo. E adoro ter inimigos. Acho que nisso eu sou pouco brasileiro. Eu acho odiar muito legal. Eu não poderia viver sem objetos de ódio. É uma coisa boa. Essa entrevista não vai terminar nunca, porque você fala umas coisas que traz outros questionamentos. Como assim eu adoro ter inimigos? Isso tem que explicar. Não, claro, por que a gente não teria inimigos? Tem inimigos, a gente tem inimigos. Tem pessoas que a gente odeia. Tem pessoas que, bom, se não fosse proibido, eu mataria, não tem problema. É mesmo? Claro, e dormiria muito bem depois disso, não tenho dificuldades com isso. Acho ótimo, é importante ter inimigos. Tem pessoas odiosas, detestáveis. Né? Tá certo, as pessoas vão ter que continuar lendo seus artigos, porque senão não vou terminar essa entrevista nunca. Obrigado. Que maravilha. Nossa dica de hoje é o livro África Negra, Histórias e Civilizações. Esse livro abrange o período das civilizações africanas até o século XVIII, um período ainda desconhecido para muitos dos brasileiros, contado na visão de um autor africano. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso?
É o Cococu. O que é Cococu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, Cococu, Cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.